Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos levantar as nossas mãos, vamos pedir o Espírito Santo já para iniciar, para estarmos repletos da presença desse Deus que é um com o Pai, que é um com Jesus, que é o Deus Espírito Santo. O Deus que é Trindade. Santo Espírito, nós te pedimos a tua presença. Aliás, gente, deixa eu falar uma coisa para as pessoas. A gente reza pouco para o Deus Espírito Santo. É um Deus só. Então, se você rezar a Deus Pai, você rezou para Deus Filho e rezou para Deus Espírito Santo. Mas cada um, na sua missão, tem uma característica diferente. Por alguma razão, e eu acho que é até porque o Espírito Santo sempre revela Jesus, a gente sempre reza muito mais para Jesus do que fala com o Espírito Santo. Pergunta para o seu irmão, você costuma conversar com o Espírito Santo? Porque oração é um diálogo, não é? A gente senta lá no Santíssimo, ou no teu quarto, ou com a Bíblia, e você fala com Jesus, olha Jesus, e vai conversando, é oração. A oração é esse diálogo amoroso com Deus. E só que a gente não faz quase nada disso com o Espírito Santo, a gente fica imaginando que ele é uma pomba, né? Não é, gente, foi uma apresentação no batismo de Jesus, aonde como que uma pomba pousando sobre Jesus. Mas você pode ter certeza que não foi uma pombinha daquela que o cara tira fora, que estava com medo de que faça alguma coisa na cabeça não, viu, gente? É, na verdade, uma coisa poderosa. E a gente quase não fala com o Espírito Santo. De novo, pergunte por detrás, você costuma falar com o Espírito Santo? Então falem com o Espírito Santo. Levanta a sua mão, fala: Espírito Santo, vem morar em mim, vem morar no meu coração, vem morar nesse grupo de oração, vem morar, Senhor, nas minhas coisas, em todas as áreas da minha vida. Eu suplico, vem Espírito Santo, você é Deus e nós queremos te honrar, te bendizer, te glorificar. E é por isso que nós vamos honrar esse Deus que é trino, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Volte-se lá para a tua casa, para onde você mora. Visualize a sua casa, visualize os cômodos, visualize as portas, visualize a insegurança que às vezes você sente naquele lugar. Visualize também as pessoas que moram lá com você, aquelas pessoas que te visitam. E você com a mão erguida, lembre-se que você tem a autoridade por ser morador daquele lugar, por ser responsável por aquele lugar. E aí você vai dizer: eu abençoo este lugar, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Vamos de novo, eu achei muito devagarzinho para quem quer uma bênção para sua casa. Gente, nós não sabemos, não temos controle de quantas pessoas, por inveja, por ciúme, por ignorância, não abençoam as nossas casas. Talvez desejem as nossas casas, talvez desejassem as nossas vidas, eles não sabem a fria que iam entrar, né? Mas às vezes desejam mesmo, às vezes nos querem mal, porque acham que nós fizemos alguma coisa, para eles, que às vezes você nem fez nada, uma pessoa acha. Então você, eu, nós abençoamos para quebrar toda e qualquer ação maligna, para quebrar toda maldição, porque se alguém tem autoridade sobre aquele lugar, é você e sou eu. Então as outras pessoas não têm essa autoridade. Agora, se você não fizer nada, ela fica debaixo das portas que você deixou aberta. E a gente deixa portas abertas porque nós somos frágeis, pecadores, temos fraquezas. Então o diabo encontra brechas, só que quando a gente abençoa, nós fechamos as brechas. De novo, de mão erguida, você vai dizer: eu abençoo aquele lugar, na autoridade que me foi concedida por Jesus, por ser morador daquela casa, e que ela seja abençoada agora,
Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Quando alguém muito fiel a Deus, muito santo, entra no céu, normalmente as pessoas se entristecem, mas deveriam se alegrar, é o que diz a Bíblia. Eu, por exemplo, me lembro que eu pregava uma festa da misericórdia no Nordeste, no dia da morte de João Paulo II. E o lugar que nós fazíamos um retiro era um campo onde tinha uma estátua de Exu de 6 metros de altura. Era a estátua daquele, era um auditório público, né? Provavelmente tinha lá a sua história para aquela estátua estar ali. E a gente foi o lugar que foi nos cedido para fazer aquele encontro, um encontro lotado, mais ou menos umas 800 pessoas, talvez não tivesse outro auditório naquela cidade lá do Nordeste. E naquela noite, mas aquilo estava me incomodando. E é lógico, eu respeito as religiões, mas no nosso encontro, eu achei que aquilo estava muito difícil. Aí quando ele morreu, eu fiquei sabendo pela televisão, já estava no quarto de hóspede que eu estava, da casa que me hospedou. E aí eu orei e pedi que São João Paulo II, que não era ainda São João Paulo II, pela igreja não tinha sido canonizado, mas eu não tinha a menor dúvida de que era um santo entrando no céu. Eu rezei e pedi a intercessão. E quando chegamos lá, tinha acontecido um acidente e a estátua tinha caído, né? Aí o guincho levou a estátua embora para poder arrumar, para trazer, sei lá quando fosse. E eu olhei aquilo e eu sabia que Deus tinha dito: eu é que sou Deus, quem manda sou eu é que sou o verdadeiro Deus. E aí sempre que acontece eu peço um milagre para o Senhor. Esta semana, não é, faleceu a Dona Maria, que muitos aqui conheceram, receberam a oração dela, e que eu a conheci em 1982, quando eu fiz um retiro com ela pregando, e quando também eu fui uma das pessoas que trouxe ela lá de Terra Rica para fazer a casa de oração ali em Paysandu. E ela faleceu, eu não tinha dúvida, ela entrou no céu. E eu vou te fazer um desafio, para você pedir para Jesus um milagre pela intercessão dela agora. Não é? Faça um pedido especial, se ela entrou no céu, não é? E eu tenho certeza de que entrou. Peça agora, fala: Senhor, eu preciso de um milagre. Quem faz milagre? Só Jesus, só Ele, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo faz milagre. Só Deus faz milagre. Os intercessores, de forma especial Nossa Senhora, eles nos auxiliam com a sua intercessão, mas não fazem milagre. Quem faz milagre é Jesus. Então você vai pedir para Jesus agora que você quer um milagre. E se você quiser, senão você pede só por Nossa Senhora. Eu vou pedir pelas mãos de Nossa Senhora e pelas mãos de Dona Maria. Antes, feche os teus olhos para você pensar que pedido você quer fazer, de maneira que quando você receber, você saiba que Jesus te deu essa graça, que Jesus ouviu a intercessão. Claro, se você fizer um pedido que vai ser ruim para você, eu mesmo quero que ela não peça isso para Jesus não. Mas faça o pedido agora, para que a intercessão daqueles que já entraram no céu e esses que a gente conheceu, possam bater na porta, igual nós fazemos aqui em todo mês de novembro, quando nós pedimos a intercessão da Cirlei, do Raul, que também sabemos que está no céu, da Rosana, e clamamos a Deus. Então nós sabemos o poder da intercessão. Quero pedir agora que você peça a intercessão e diga: Jesus, eu preciso dessa graça. Te peço pela corte celeste, Nossa Senhora, os anjos, e quero pedir especialmente por essa que morou entre nós, que fez missões na comunidade dela aqui em Maringá. Então nós pedimos agora, concede-nos essa graça pela intercessão desta mulher que certamente está aí do teu lado já, celebrando a vitória. Pedimos essa intercessão.
Pode pedir uma graça de saúde, uma graça profissional, uma graça de conversão, uma graça para o grupo de oração. Nós te pedimos, Jesus, vem com o teu poder dar esta graça. Mostrar, Senhor, que quando vamos para o céu, nós participamos do teu projeto, que é muito maior que o nosso. Te pedimos, Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, te pedimos pela ação poderosa do teu Santo Espírito, nesta noite, nesse grupo de oração. Tem um filme muito velho, já era velho quando eu era mais jovem, então vocês imaginam como esse filme é velho, que era o filme que narrava uma das lendas. Não existe nenhuma razão para a gente apostar que aquilo fosse um fato, mas é uma lenda cristã que percorreu muitos e muitos anos, que era sobre o manto de Jesus, cujos soldados jogaram a sorte aos pés da cruz, cumprindo a profecia do Antigo Testamento, que o seu manto sobre ele seria jogado a sorte de quem ia ficar com o manto. O filme, para os mais velhos, né? Sei lá se acham aí os mais novos no YouTube, mas daí a gravação deve ser bem ruim. Minha mãe certamente assistiu esse filme, né? Outros velhos também. A senhora não é tão velha, mas outros assistiram. E os milagres aconteciam com aquele manto. É da tradição cristã, não é? E isso é a tradição das relíquias. Esses dias atrás, as relíquias de Santa Teresinha estavam ali em Londrina. Eu até entrei em contato para ver se seria possível elas poderem passar em Maringá, mas como aqui não tem nenhuma casa carmelita, elas foram de Campo Mourão para Londrina. Porque as relíquias são coisas que os santos tocaram. E o que eu quero falar para você é que quando eu estava vindo para a reunião, o Senhor me dizia que Ele queria nos usar para tocar pessoas. E aí nós cantamos, a música Flui em Mim, e eu fiquei pensando que o Senhor pode nos usar durante esta semana, talvez por alguém na sua família, por uma pessoa que às vezes você vai tocar enquanto está dormindo, às vezes, porque pode ficar arisco, né? Se for criança, então vai ficar parada? Não fica. Não é? E de repente Deus vai usar, você vai colocar a mão nessa pessoa e vai deixar o Espírito Santo fluir. Você não precisa falar nada em voz alta, mas nós vamos agora colocar as nossas mãos diante do Senhor e pedir que Ele nos encharque de graça, para que quando você fizer isso, seja com aquela pessoa que você sente que precisa, que esta semana Deus te use. Claro que você tem que lembrar que se você tocar e não fizer a oração interior, não tem como o Espírito Santo fluir, né? Mas se você estiver encharcado do Espírito Santo, se um manto, claro, isso era uma lenda, mas é uma lenda que tinha muita credibilidade nos primeiros séculos. Se o manto que tocou Jesus fez isso, se o pedaço da cruz que Santa Helena encontrou 300 anos depois nos escombros de Jerusalém e levou para Roma, porque as pessoas tocavam naquela madeira e eram curados, então eu tenho que acreditar que Deus pode encharcar-nos. Claro, a cruz de Jesus, o manto dele não é igual esse momento, mas o Espírito Santo está tão presente que você pode deixar-se embeber pelo Espírito Santo. Então faz assim e pede para o Espírito Santo te encharcar. Fala: Espírito Santo, me encharque agora, porque eu quero ver fluir em mim o teu Espírito, tocando pessoas, transformando, acalmando pessoas atribuladas, mudando comportamentos de tanta unção, restaurando pessoas que estão sofrendo com pânico, com medo. Senhor, me encharca com teu Espírito Santo. Pede para Jesus: Jesus, encharca-me com teu Santo Espírito, inunda-me com teu Santo Espírito, para que eu possa
ser um instrumento, Senhor, nesta semana, sei lá para quem ou para quantas pessoas Tu vais me conduzir a tocar, orar e a graça acontecer. Senhor, me encharca agora, encharca minhas mãos, minha mente, meu coração, meus olhos, e dá-me, Senhor, no momento oportuno, a lembrança de que é ali que eu devo rezar, que é aquele o momento que é a oração que eu vou fazer, para eu poder fazer aquela oração silenciosa e fluir o Espírito que está em mim e que vai tocar meu irmão. Dá-me esta graça agora, Senhor, com Teu Espírito. Dá-me uma inundação poderosa agora do Teu Espírito. Levante a sua mão para o céu, peça ao Senhor, como se Ele pudesse derramar agora aqui dentro esta chuva de bênçãos, essa chuva de graça, que caia agora poderosamente a água viva do Senhor, que seja agora um batismo no Espírito Santo, uma inundação dentro do meu ser. Ele amarela cheira e canta. Eis que eu estou entre vós, e darei experiências àqueles que se abrirem à minha graça. Diversas experiências, diferentes experiências. A cada um eu darei conforme eu desejo dar a cada um. Fecha os teus olhos, abre o teu coração, porque não é sempre, não é todo dia, nem toda hora que o Senhor passa no meio de nós. E se Ele está aqui passando, está falando isso, grandes coisas Ele quer realizar na vida de cada um. Abre o seu coração neste momento e diz: Senhor, realiza o que quiseres na minha vida, Senhor. Realiza, Senhor, aquilo que o Senhor determinou para a minha vida. Eu quero, Senhor. Você precisa querer, porque o Senhor só não realiza para aquele que não quer. Então, nesta noite, neste momento, com seu coração aberto, dá autorização ao Espírito Santo. Acolhe a palavra para profética que Ele do Senhor. realize Acolhe a profecia do Senhor coisas agora na sua vida, para que Ele faça grandes milagres, para que Ele use a sua vida. A cada Faça um a Ele vai fazer uma experiência que Ele coisa, quer te dar. que Ele faça a experiência que quiser nas nossas vidas, porque a experiência que você tiver, jamais você vai esquecer. Amém. Aquilo que vivemos com o Espírito Amém. Santo, jamais esquecemos. Amém. E Ele quer que você jamais esqueça aquilo que Ele vai realizar na sua vida. Se Ele está prometendo e dizendo que Ele quer dar experiências extraordinárias e maravilhosas, diga sim para Ele. Sim, Senhor. Sim, eu Senhor. quero, Sim, Senhor. eu quero, Senhor. Pode realizar Sim, eu essa aceito. experiência, Sim, Senhor, na minha realiza vida, na no minha meu coração vida. e na minha Sim, mente, Senhor. Senhor. Eu me abro à Pode tua fazer, graça. Senhor, Sim, agora com Faz essas grandes experiências coisas da na minha tua vida. graça, Senhor. Realiza grandes coisas Faz na com minha que vida. experimentemos, Faz, Senhor, as coisas que eu não preparastes posso para nem que imaginar, possamos Senhor, na minha vida. nos alegrar, nos inundar. Uri ala la barala di ala la barala di ala la barala. Uri ala la barala di ala la. É tão lindo, Tão simples, tão simples, brisa leve, brisa tão leve, suave, tão suave, doce Espírito Santo de Santo Deus, de Deus, tão suave, brisa tão leve, suave, brisa leve, doce Espírito Santo Santo de Deus. Quem quiser acompanhar com a Bíblia, a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10. Você pode pegar a sua Bíblia. Romanos, capítulo 10, versículo 9 e seguintes. Romanos, capítulo 10, versículo 9 e seguintes. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor,
E se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeus e gregos, porque todos têm um mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Para algumas pessoas que estão acompanhando as minhas meditações da leitura orante, nós estamos na carta de São Paulo aos Romanos, só que nós estamos lá na frente, mas já ouviram, e eu acho que compensa para os que não ouviram saber. A carta que São Paulo escreve aos Romanos é a única carta que ele escreve para uma comunidade que ele ainda não tinha visitado. Todas as outras cartas eram cartas escritas para as comunidades que ele havia visitado, evangelizado e até permanecido naqueles locais, manifestado o poder do Espírito através dele. Claro, algumas, por exemplo, como Corinto, passou ali antes um grande pregador, e Éfeso também, mas que não havia explicado todas as coisas a respeito de Jesus, como Éfeso mesmo. São Paulo pergunta aos discípulos de Éfeso: por acaso vocês já ouviram falar do Espírito Santo? E eles falam: não. Fala: mas então quem pregou Jesus para vocês? Ah, foi um tal de Apolo. Mas eles não sabiam tudo. São Paulo lhes deu uma compreensão maior. Aos Romanos, São Paulo escreve porque ele ainda vai para lá e porque ele já quer adiantar o seu ensinamento. A carta de São Paulo aos Romanos, ela é chamada por muitos especialistas de Evangelho de São Paulo, porque é onde ele descreve a salvação como ele diz ter recebido de Jesus. Enquanto nas outras cartas ele fala muitos pontos, correções, exortações, ânimo, edificação e consolo, tantas coisas, nesta carta ele vai pontuando o que é e o que não é do Evangelho. Ele vai dizendo que Jesus salva e mostra que é mais importante o tempo que Jesus viveu a sua paixão e ressurreição do que todo o resto do tempo que ele andou com seus discípulos. Porque é neste momento da paixão, ressurreição e ascensão que a salvação aconteceu. E, portanto, isso é que faz toda a diferença, e aí ele vai falando como Jesus fez isso, ampliando todos os horizontes. Quando você lê o Evangelho de Mateus, você sabe que ele escreveu para os judeus, então ele faz questão de citar todos os textos do Antigo Testamento. Quando Lucas escreve, Lucas que andou bastante com São Paulo e com São Pedro, você sabe que ele faz uma configuração de todas as viagens que ele fez. Já esta carta é uma carta que fala do que é que salva, do que é que justifica. O que é justificar? A gente fica perdido nisso. Justificar é pegar algo e transformá-lo em justiça. Isto é, pegar o Sidney Telles, pecador, que já fez muitas coisas que não são verdadeiro amor, que não viveu a plenitude do amor ao próximo, nem a Deus e nem a mim mesmo, e falar: eu vou pegar este pecador e vou transformá-lo em justo, eu vou justificar. Isso é maravilhoso, porque as pessoas tentam de todas as formas se justificar. Se você pegar outras religiões, por exemplo, vou pegar lá os nossos irmãos que acreditam na reencarnação, são vários, não são só os espíritos, mas vários. O que eles acham? Que
Porque as pessoas vão voltar para se justificar. Quer dizer, eu vou melhorar de tantas vezes que eu vou voltar até que um dia eu seja justo. Nós não acreditamos nisso. Não é? Às vezes eu falo com algumas pessoas que acreditam e falo assim, olha, não tem problema. Se depois que a gente morrer você estiver certa, eu vou reencarnar e vou me virar. Agora, se eu tiver certo, você vai estar bem enrolado, não é mesmo? Porque você vai estar esperando voltar e não vai voltar. E aí, perdeu a chance de ser justificado, de Jesus justificar você, de Jesus lavar você. Então, a primeira coisa que São Paulo vai dizer na sua carta é sobre a justificação, a nos tornar justos. E como é que ele diz que isso acontece? Ele diz, acontece através de um gatilho poderoso, que se chama fé. E aí ele diz, e aqui o texto resume, diz assim, é crendo de coração que se obtém a justiça. Então a primeira coisa é acreditar de verdade. Você pode ter nascido num lar muito cristão, e que te ensinou todas as coisas e o valor da fé e a fé em Jesus Cristo desde que era nenezinho. Mas isso não é crer de coração. Isso é crer de entendimento. É crer porque a tua cabeça entende, porque você recebeu esse ensinamento, porque te deram uma catequese, porque teu pai e tua mãe falou, teu avô, tua avó, tudo tem valor. Mas para ser salvo, você tem que crer de coração. E é por isso que São Paulo é fantástico na sua vida, porque a vida dele muda tanto, que eu fico olhando e falo, Senhor, que fé! Porque uma fé desse tamanho transforma tudo. A gente não vive uma vida totalmente transformada, porque a gente não crê ainda desta maneira. A gente vai crescendo na fé, mas alguns já têm uma fé poderosa. É quando a gente olha Francisco de Assis, por exemplo, voltando das cruzadas, o que ele foi fazer nas cruzadas? Foi lutar pela igreja, foi lutar pela fé. Na verdade, eles iam porque queriam glória, queriam currículo de poder, dinheiro, porque tinham os despojos, e volta arrasado, uma cruzada onde ele foi tudo furado. Mas quando ele tem a sua experiência com Deus, diante da cruz de São Damião, tudo mudou. A ponto de um dia, tirar a roupa e falar, olha, não me interessa nada, vou embora aqui. Só Jesus me interessa. Como disse Santa Clara para ele no final da vida. Francisco, quando ele estava indignado com os irmãos, que já tinham perdido o carisma dele, que já tinham tudo, ele estava todo, e ele vai almoçar lá na casa das irmãs, e Santa Clara diz para ele assim, só Deus basta. Só Deus basta. Para com isso. Para de se incomodar com a vida dos outros. É Deus que basta. São Paulo tinha essa fé, uma fé poderosa. E ele está dizendo, se você crer no teu coração, Deus transforma você em justo. Deus te justifica. É Ele que vai estar lá pagando, com o cheque dele. Está aqui, ó, não existe mais cheque. Vai mandar o Pix. O Pix do sangue de Jesus. Não é? O pessoal vai lá, Jesus assinava o cheque com o sangue dele, não tem mais. Então é o Pix do sangue de Jesus. Ele paga tudo. Quanto você deve? Eu devo muito, porque fiz muita cagada na vida. Pergunta para o seu irmão, você fez coisa errada na sua vida? Fez? Não acredito. Pois é. E ele vai pagar a tua conta. Ele vai pagar a tua conta, minha conta está sendo paga. Mas para que ele pague esta conta, eu preciso crer. Às vezes você vai dizer assim para mim, mas eu não sinto ainda. Então você vai falar até sentir.
Porque em uma hora, o sentir é importante também. É claro que a fé não é um sentimento, porque se ela fosse um sentimento, uma hora você ia estar cheio de fé e outra hora você ia estar sem fé nenhuma, não é? Porque você, eu e todos nós, nossos sentimentos muitas vezes são uma gangorra, não de todo mundo, mas da grande maioria. Então, às vezes, você está apaixonado por Jesus, você acredita mesmo que ele fez tudo isso. Outra vez alguém falou uma frase lá, encheu você de dúvida. A fé não é um sentimento, mas é preciso em algum momento você sentir que crê. Sentir no teu coração, eu creio. E eu quero que você peça isso para o Senhor. Só que São Paulo vai mais longe e ele diz assim, ele começa falando sobre professar com a sua boca. Então, muitas vezes eu lembro daquele ensinamento daquele monge beneditino já falecido, que era da Renovação durante muito tempo, que agora assumiu o nome dele da minha cabeça, que escreveu aquele livro Discernimento, Arte ou Dom, alguém aqui vai lembrar o nome dele? E ele dizia nas suas pregações, a gente não tem mais gravação delas, alguém talvez tenha, e ele dizia que a gente professa porque aquilo que a nossa boca fala, nosso corpo vai atrás. Por isso quem fala muita bobagem leva o corpo atrás, quem se amaldiçoa, quem fica falando pragas, quem fica sendo só reclamão, você está levando teu corpo junto. Então, na fé, se você ainda não sentiu, ou se você quer sentir, é bom professar mesmo, é falar mesmo. Eu creio em você, Jesus. Eu creio que você é Deus. Eu creio que você morreu por mim. Eu creio que você não está morto, você ressuscitou. Você saiu do meio dos mortos e está vivo. Eu creio. Porque a tua boca vai conduzir teu coração. Tem gente que não quer, não, fala baixinho. Ok, se a tua fé já está forte assim, fala baixinho. Mas se não, é bom você falar mais alto de vez em quando. Nem que seja em um lugar, já que você tem tanta vergonha de professar Jesus, num lugar que só esteja você. Mas professe, leve a tua boca a conduzir teu coração. Como diz Jesus, a boca fala do que o coração está cheio. Então comece a falar, porque daqui a pouco ele vai estar cheio da fé. Cheio da fé. E São Paulo continua dizendo assim, aí ele fala, é crendo de coração que se obtém a justiça, né, a justificação, e é professando com palavras que se chega à salvação. E aí depois ele cita os textos do Antigo Testamento sobre invocar o nome do Senhor. Aqui eu quero entrar numa questão pouco chata. Que palavra do grego São Paulo usou nesta carta? Ele usou, o professar com a sua boca, ele usou a palavra grega martiria. Quer dizer, você testemunha. Você fala o que ele fez na sua vida. Você é um testemunho. Martiria acabou virando com o tempo, não é? Latinizada pelos romanos diante das perseguições, para aqueles casos onde a pessoa testemunhava a ponto de dar a vida, de ser lançada na cova dos leões, de ser levada para os gladiadores matarem, de virar espetáculo para morrer, de ser pendurado nos postes enchido de piche e tacado fogo que nem Nero fez. Mas martiria não significava o martírio de dar a vida. E a gente vê isso na igreja, a gente fala assim, às vezes tem celebração, a gente fala assim, hoje é dia dos santos mártires. Né, já viram isso? Né, tem aqueles mártires de Natal, quando os holandeses trancaram todos e pediram que eles abandonassem a fé católica, eles não aceitaram e tacaram fogo neles, e eles todos foram mortos queimados. A igreja tem um dia, que são os mártires de Natal. Às vezes você nem sabia que Natal tem... Aí, estou perdido aqui com esse celular aqui. Mas martiria não significa só morrer, dar a vida. Significa, a palavra originalmente no grego é testemunhar.
é ser testemunha de Jesus. Eu sou testemunha da salvação de Jesus, porque eu experimentei na minha vida a salvação de Jesus. Eu estou afirmando para vocês, porque eu experimentei. Sei lá se o diabo tem poder de arrancar isso da minha cabeça, acho que não. Espero que não, Jesus não deixe. Mas eu não tenho a menor dúvida de poder dizer para vocês que ele fez isso comigo. E esse testemunho a gente tem que repetir. Às vezes a gente dá mais valor para um testemunho de uma cura, ou um testemunho de um milagre caseiro, e eu tenho certeza que vocês têm muitos, e eu tenho vários também, mas esse testemunho é menor. O testemunho maior é o que Jesus fez por mim. É o que eu experimentei na minha vida. É isso que São Paulo fala. Crê no teu coração e testemunha com a tua palavra. Ah, mas é mudo? Com a vida. Com a vida. Com a caneta. Com o gesto. Mas é preciso testemunhar. É preciso testemunhar. É isso que os grupos de oração precisam voltar a fazer e a viver. 3 coisas para você, para mim, essa semana. Número 1, nós pedimos que o Senhor nos encharcasse e que Ele fluísse através de nós, tocando algumas pessoas. Foi ou não foi? Quem fez, levanta a mão. Então, você já tem uma missão essa semana. Segundo, várias vezes durante essa semana, procura professar a tua fé para arrastar teu coração. Crer do profundo do teu coração. Terceiro, testemunha. Testemunha o quanto Deus fez por você.